Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Que mais uma vez estamos aqui no nossos estudos sobre religiões. Não é? Começamos ali com as 5 principais religiões do Brasil: catolicismo, espiritismo, adventista do sétimo dia, testemunho de Jeová, Mórmon, e depois nós fomos ali e estamos aqui nas religiões orientais. Passamos por Umbanda, Candomblé e depois entramos nas religiões orientais. Nós iniciamos com o budismo, depois Igreja Messiânica Mundial, e hoje nós vamos ver um pouco sobre a religião chamada Seishonoye, mais uma religião japonesa. Lembrando que, aula passada, nós estudamos uma religião japonesa chamada Igreja Messiânica Mundial. E a gente tem, às vezes, os feedbacks, né, dos alunos, feedback dos irmãos que estão aqui, mas também temos feedbacks na internet. Né? Na internet é muito engraçado. Bem que eu falei vocês, né? O pessoal pega pesado. Mas teve um que falou: budismo não é religião, o senhor está completamente enganado. O budismo tem templo, tem oração, tem prece, tem todos os elementos religiosos, e aqui no Brasil ele é considerado como uma religião, mesmo eles não admitindo isso. Mas existem vários elementos que estão no budismo que fazem com que ele seja considerado uma religião aqui no país, aqui no Brasil. Então não é apenas uma filosofia de vida, ao ver do povo brasileiro quando avalia essa religião. Não é? Muito bem. E todas as religiões que estamos avaliando e analisando aqui, todas elas são baseadas em eles dizem. Então, tudo que foi estudado, tudo que foi preparado, tudo que foi separado, foi tirado das literaturas dos próprios religiosos, dos seus livros, dos seus textos, dos seus encontros, das suas próprias configurações. Então, a gente nada desse estudo foi retirado de um livro de um evangélico, de um livro de um pastor. Não. Tudo isso, inclusive, nós estamos já editando o livro que é com base nesses estudos, que mais à frente os irmãos poderão obter, se desejarem, que se chamará Eles Dizem. Tá bom? Então vamos lá, irmãos. Seishonoye. A Seishonoye constitui um dos movimentos espirituais de maior relevância, originados no século XX, oficialmente. Ele teve o seu início institucional e público no Japão em março de 1930, no ano em que seu fundador começou a compilar e publicar os primeiros volumes dos escritos inspirados. São 42 livros principais deles. Tá? O nome oficial da instituição traduz-se como Lar do Progredir Infinito, ou Lar da Iluminação da Humanidade. A filosofia sustenta que a essência de todas as religiões é una e primordial, expressando-se de formas diferentes no mundo material, conforme a cultura, conforme o tempo, o estágio evolutivo de cada civilização. Então aqui ele demonstra que é aquilo que a gente tem estudado aqui, não é? Que o cristianismo ele vai ter que ter uma evolução, ele vai ter que ter uma transformação. E a Seishonoye, segundo eles acreditam, que eles são para aquele tempo, para aquele local, isto é, para o Oriente, para o Japão, e do progredir, não é? Infinito. Então, eles acreditam que a religião ela vai progredindo com o tempo. Fundador é Masaharu Taniguchi, nascido no Japão. E a trajetória iniciou-se por meio de profundas experiências místicas, visões e revelações divinas diretas, que Taniguchi pareceu a receber. Então, na teoria, Taniguchi também recebeu pseudas revelações, assim como Joseph Smith teria recebido a visão do anjo Moroni, de Jesus e de Elohim, assim como Ellen G. White teria visto uma visão das tábuas da lei, e na tábua da lei tinha um brilho especial no sábado, assim como teoricamente Constantino teria visto aquela visão no céu, usa esse símbolo e vencerás. Todas as religiões que surgem de pseudo-revelações, de possíveis ou não revelações, elas têm essa mesmo modus operandi. Em meio a intensas crises existenciais e buscas espirituais, Taniguchi experimentou estados alterados da consciência em que o plano espiritual superior se abriu diante dele. A partir dessas mensagens oriundas de dimensões celestiais, ele passou a receber inspirações sobrenaturais, nas quais compreendeu as leis mentais e espirituais que governam o cosmos, estruturando minuciosamente a literatura sagrada da fundação no Japão, crescimento e sincretismo cultural. Então, Taniguchi
ele teria recebido estas visões, revelações, e colocou tudo isso em 42 volumes. São os livros que eles utilizam. Vamos dizer que é a Bíblia, né? Entre aspas, é a Bíblia da Seishonoye. São 42 volumes. A Seishonoye foi oficialmente inaugurada e estruturada no Japão. E a publicação dos seus escritos e periódicos no início da década de 30. Assim como as Testemunhas de Jeová têm a revista Sentinela e a revista Despertai, né? Eu gosto muito de colecionar, eu tenho várias em casa, das duas. Eu até pago, quando tem nova, nova. Porque eu sempre estou estudando, né, irmãos? A gente tem que estar sempre estudando, não estudar há 20 anos atrás, nunca mais, não, estudar sempre. Então eu tenho sempre essas revistas. E essa revista, eu tinha muito dessa revista. Eu perdi lamentavelmente na mudança, porque no prédio onde eu morava, eu tinha alguém da Seishonoye que deixava a revista na portaria. Então, cada semana que eu chegava, tinha uma revista nova. Então, eu tinha uma coleção de revistas, eles trabalham com revistas. Da mesma forma que as Testemunhas de Jeová trabalham com revistas, periódicos, né, que são curiosos. É muito, inclusive, irmão, se a gente for parar para pensar, as religiões, né, diferenciadas um pouco diferenciadas do protestantismo, eles utilizam muitos gráficos, materiais gráficos. As Testemunhas de Jeová, muito material gráfico. Teve um ano que as Testemunhas de Jeová foram consideradas o maior parque gráfico do mundo. Era das Testemunhas de Jeová. Então eles trabalham muito com revistas, colocam curiosidades, e obviamente, claro, que tudo isso favorecendo os ideais da mesma religião. A estrutura com base no sincretismo religioso singular absorve e sintetiza 3 grandes tradições. Olha, isso aqui não é que eu cheguei à conclusão. Isto aqui é que um líder do Seishonoye no Brasil falou, literalmente. Nós fazemos a união, não é? A sintetização, não é? O sincretismo do cristianismo, do budismo e do shintoísmo. Isso não é conclusão minha, isso foi um líder Seishonoye que falou, ok? Do cristianismo, eles extraem a centralidade de Deus como Pai e a identidade do homem como imagem e semelhança de Deus, ok? Então, eles falam muito de Deus. As músicas dele, olha, como eu falei antes, assim como a Igreja Messiânica Mundial canta canções, né, com as letras das crenças deles nas reuniões, a Seishonoye também tem louvor. Tem um tecladinho lá, tocando com a bateria lá, eletrônica, lá, um sample lá, e eles cantam as canções dele, igual uma igreja. Né? Tem até uma fotinha aqui embaixo, você pode ver, né? Mais ou menos como é. É igual uma igreja. Você olha parece uma igreja evangélica. E ali vão estar tendo a reunião. É uma coisa bem calma e serena, né? Calma e serena. Não é Jesus que está chamando, é Taniguchi que está chamando. Então, eles fazem isso, e, por exemplo, no budismo, eles absorvem a compreensão da mente como criadora de fenômenos e a busca pela iluminação e superação do sofrimento. Então, aquela crença budista da iluminação, não é? Ela está inserida nesta religião. Já no shintoísmo, eles fazem a reverência à natureza e o culto aos antepassados. Assim como a Messiânica Mundial faz, né, o culto aos antepassados, o Seishonoye tem o fogo sagrado, né? Tem a cerimônia do fogo sagrado. Fazem cerimônias em consideração aos antepassados. Eu não estou falando em considerar ou em honrar o pai e a mãe, os avós. Eu lembrar da minha vovó, Isaura, que viveu até os 101 anos. Morreu em 97. E que eu lembro que ela falava da palavra de Deus. E ela me ensinou muitas coisas, a minha bisavó, perdão. Lembrar da minha avó, que morreu com 95 anos, se eu não me engano. E ela falava da palavra de Deus para mim. Ela me ensinava. Não é honrar dessa forma como estou fazendo aqui. E agradeço a Deus pela vida delas. Mas é uma tentativa de comunicação com eles, de veneração dos antepassados. Aqui nós temos um pouco da tentativa de comunicação com os antepassados. Inclusive, em uma das reuniões da Seishonoye que eu assisti pela internet, o jovem falava que quando eu faço uma homenagem ao meu avô, meu antepassado, eu sinto o cheiro do perfume do meu avô, eu sinto a presença do meu avô do meu lado. Amados irmãos, isso aqui é um pouco de espiritismo. Não é? Dentro que ele crê que a presença dos antepassados se fazem presentes nas reuniões, nos encontros da Seishonoye. No tocante à sua arquitetura institucional, litúrgica, a Seishonoye apresenta marcantes similaridades estruturais com as denominações evangélicas protestantes ocidentais.
Suas redes, sedes, templos, academias de treinamento espiritual contam com auditórios, altares, que lembram grandes catedrais. Suas reuniões litúrgicas, sejam cultos dominicais ou encontros mensais. Os cultos dominicais são nos lugares, nos templos, nas salas. Eles alugam salões, mas mensalmente tem um encontro regional, onde todos os salões se encontram. Com a presença de um preletor ou ministro celebrante, que utiliza púlpito, microfone, vestimentos formais, conduz preleções, hinos, leituras responsivas das sutras sagradas e momentos de oração mútua, mimetizando com precisão a liturgia de igrejas evangélicas tradicionais. Por isso que eu já falei na aula passada, que existem pessoas que entram tanto na igreja messiânica, quanto na igreja Seishonoye, pensando que estão numa igreja evangélica. Ele fala de Deus, difícil. Olha, as reuniões que eu vi, nenhuma delas falava de Jesus. Pode ser que outras falem, mas eu não vi, só fala só de Deus. Né? Até porque eles acham que o Deus, o homem já é um Deus, né? Uma coisa interessante que eles fazem, né? Eles têm um quadro com uma palavra em japonês que fica... E aí eles fazem assim. Uma leve inclinação, né? Virei, até poderia ter feito para vocês. Então eles viram diante daquele quadro com uma palavra em japonês e eles batem a palma uma vez, e eu não faço de forma nenhuma... para envergonhá-los, mas é como eles fazem, e eles fazem uma leve reverência àquela palavra ali, que é Deus em você, você em Deus. Quando chegou no Brasil em 1934, quer dizer, 4 anos depois, chegou ao Brasil, pela imigração japonesa, expandindo-se para a sociedade brasileira nas décadas seguintes. O país abriga hoje uma das maiores comunidades fora do Japão, contando com centenas de milhares de adeptos e simpatizantes, estimados em cerca de 2 milhões de praticantes. Bastante. A metodologia de expansão apoia-se na distribuição maciça de revistas mensais. Então, são 2 revistas. A revista Fonte de Luz e a revista Pomba Branca. Seminários de imersão em academias espirituais, como a célebre Academia de Ibiúna, né? Se eu não me engano, isso aqui é São Paulo. Prática comunitária de meditação e na adesão transversal de figuras públicas, políticos, artistas, músicos e celebridades, que frequentam os recintos da entidade em busca de harmonia e equilíbrio interior. Então, aqui na sequência, nós temos os livros que são utilizados pela Seishonoye. Não é? Nós temos aqui a sustentação da igreja, é composta por um vasto e monumental acervo literário, Verdade e Vida, que são, como eu disse, 42 volumes. Não é? Essa não, a próxima. Verdade e Vida, que é a revista. É uma coleção, que é um livro, são livros, 42 livros, 42 volumes. Aqui eu errei por 2. Que compila os ensinamentos de Masaharu Taniguchi sobre ética, saúde, prosperidade, mundo espiritual. Então, cada revista fala sobre uma temática. Tá? Eu até tenho procurado bastante, pelo menos ter um exemplar desse lá em casa, nos sebos, mas está difícil de encontrar. Número 2, a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Livro litúrgico central, lido cotidianamente nos lares, recitado em um coro nas reuniões coletivas para purificar o ambiente. Eles têm tanto o livro tamanho natural, de livro, né, e eles têm também um mini, que eles colocam com um cordão, que é para, se está num ambiente, um lugar que você quer ler, ali dentro tem os escritos da chamada Sutra Sagrada. Número 3, Sutra Sagrada de Louvor aos Ancestrais. Texto litúrgico voltado para as cerimônias de gratidão e iluminação dos antepassados. Esta literatura ela é utilizada nas cerimônias, como eu disse para vocês, em que eles fazem homenagens aos antepassados. E as revistas mensais, como já citadas anteriormente, que é a Fonte de Luz e Pomba Branca, de circulação nacional, fundamentais para a divulgação da filosofia e sustento espiritual dos adeptos. O que eles fazem? Nestas revistas, eles pegam os temas da sociedade. Vamos supor, corrupção. Aí ela vai lá falar de corrupção, e aí ela pega aqueles escritos de Masaharu Taniguchi, lá do Verdade e Vida, e eles fazem interpretação, olha, como Masaharu Taniguchi via, vamos supor, dá um exemplo, tá? Corrupção, ou sobre fome na terra, sobre sofrimento, sobre criminalidade. Então eles pegam nessas revistas para justamente fazer ali, trazer o povo para dentro da religião. Né? Eu recebi essa revista lá em casa e sempre tinha um tema interessante, curioso, e tinha, muito bem escrito, por sinal, é uma edição
de material gráfico de alta qualidade. As páginas são de qualidade, pelo menos as que eu tinha lá em casa, a capa era de uma excelente qualidade, e os livros, o miolo, também de um papel caríssimo, ao meu ver. Imagina o valor daquilo ali. E como eles buscam trazer, entre aspas, uma excelência para o fiel, ok? Então nós vamos ver aqui 10 crenças e algumas refutações bíblicas para o que eles creem. Isso significa que isso aqui foi retirado da crença deles mesmos. Algumas têm referências porque são de escritos, outras são testemunhais. Primeira coisa, eles dizem, o homem é filho de Deus acima de tudo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se você é filho de Deus, você é Deus. Então eles, assim como os mormons acreditam que eles também são deuses ou serão deuses. O mormon diz, assim como Cristo hoje é, um dia homem ele foi. E assim como hoje você é homem, um dia Deus você será. Isso dizem os mormons. Eles aqui também têm uma crença similar, muito parecida. O ser humano é em sua essência espiritual verdadeira, filho, isso aqui é escrito deles, filho de Deus. Essa afirmação significa reconhecer que a essência humana compartilha a própria substância do Criador, que é em harmonia, sabedoria e amor inesgotáveis. Na vivência diária, diante de um conflito interpessoal, de uma ofensa, o adepto é treinado a anular mentalmente a falha e aparente do outro e mentalizar. Então, eles têm essa mentalização. Então, eles ficam ali na frente daquela palavra lá em japonês e eles falam, você é filho de Deus, perfeito e harmonioso. Acredita-se que essa projeção mental desfaz o véu da ilusão e altera. Aqui está escrito na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar, 1930, na página 16. A Bíblia refuta e estabelece a diferença entre o Criador e a criatura humana. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, apenas no sentido moral e relacional, mas é inteiramente falho, corrompido pela queda, jamais podendo ser divinizado ou igualado a Deus. Aqui na Bíblia Sagrada, em 1 Pedro 1,16 diz, antes sede santo em toda a vossa maneira de viver, pois está escrito, sede santo porque eu sou santo. 1 Crônicas 29,14 diz, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos voluntariamente dar tais coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos o damos. Isto é, não somos igual a Deus, não somos similares a Deus. Número 2, isso eles falam muito nas reuniões, eles falam literalmente, não existe o pecado. Eles dizem, a falar que o pecado não existe, dizer que você é filho, a falar que o pecado não existe, dizer que você é filho de Deus, porque nela enaltece o Filho de Deus que está dentro de você. Então, eu acho que aqui falhou alguma parte da frase, eu peço desculpa aos irmãos, mas eles não creem que exista o pecado, eles creem que você dizendo que eu sou perfeito, eu sou harmonioso com o Pai, eu não tenho pecado em si. O pecado não possui substância ôntica, ou realidade criada por Deus. Ele é tratado como um erro de interpretação da mente humana, gerado pela ignorância espiritual, chamado mumio. Quando um adepto se depara com remorsos, culpas, confessa uma falha moral, a orientação pastoral não é a autoflagelação ou o peso da condenação eterna, mas o esquecimento do passado. Então, essa coisa do arrependimento, de sentir o pecado. Paulo falava que ele esmurrava o seu próprio corpo. Paulo falava que ele era o principal pecador. Não é? Falava que ele tinha uma luta da sua carne com o espírito. E aqui eles fazem uma afirmação dessa. A Bíblia declara que o pecado é uma realidade moral e objetiva, uma transgressão direta da lei divina que corrompe a natureza humana. E existe um resgate substitutivo por meio de sacrifício vicário de Cristo. Porque todos, pecaram e destituídos, separados, afastados, estão da glória de Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João 1, versículo 8. Terceira prática, a meditação do Shin-Shokan, que é muito similar e muito parecida, eu não vou dizer que é igual, mas lembra o Jorei. Lembra o Jorei. Por quê? Porque uma pessoa senta diante da outra e ela aplica esta meditação um para com o outro. Da mesma forma que o Jorei, só que o Jorei tem uma joia, né? Tem toda aquela cerimônia, né? De passar a energia para o outro. Aqui é o Shin-Shokan.
Eles dizem, a meditação do Shinchokan, que a tradução mais aproximada seria canto vocativo de Deus, uma oração na qual você tenta dependência desse mundo, do que se tivesse plano fenomênico. Esse ligar diretamente a Deus no mundo da imagem verdadeira. Aqui está nas sutras sagradas. A prática espiritual da instituição é a meditação profunda, meditação para contemplar a imagem verdadeira, realizada nas primeiras horas da manhã, despertar e à noite antes de dormir. Então, quer dizer, em casa, eles fazem essa prece, não é? Pela manhã à noite, né? Tanto crente que não ora nem manhã nem noite. Olha, gente, a gente tem que aprender com esse pessoal aí, ó. Algumas coisas que a gente tem que aprender com essas religiões. Buscar a Deus, orar a Deus, amém? Não esqueça de Daniel, que orava ao Senhor, que buscava o Senhor mesmo em perigo de morte. Daniel não deixava de buscar o Senhor. O adepto assume uma postura ereta, frequentemente de joelhos, no estilo Seiza, ou sentado nas cadeiras. Vibra as mãos de forma ritmada e emite sons vocálicos contínuos. É uma meditação, né? A comunhão com Deus revelada nas Escrituras não ocorre por meio de técnicas de meditação oriental, mantras corporais ou negação da realidade física, mas pela oração sincera, consciente, racional, baseada na fé exclusiva em Jesus Cristo e obediência à palavra. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Existem outros versículos que falam da gente ir para o nosso quarto, nos ajoelharmos e orarmos ao Senhor. A palavra de Deus fala da importância de nós orarmos, de termos momentos de comunhão com Deus, de orações sinceras, genuínas. Um coração contrito não desprezará, ó Deus. Então a oração é importante, irmãos. Não a meditação. Jesus Cristo falava de vãs repetições. Pessoas que fazem uma repetição de uma reza decorada, escrita. É muito bonito, mas quando você ora ao Senhor de sinceridade, tenho certeza que Deus responde a sua oração. Muito bem. A sutra sagrada como revelação divina. Eles dizem, se alguém compreender verdadeiramente o sentido desses versos sagrados, pode até considerar que entendeu todo o ensinamento de Seisho no Ie. Aqui está dos escritos de Masaharu Taniguchi. Considerada uma revelação divina direta recebida por Masaharu, a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade é o texto litúrgico central da seita. A aplicação. Nos lares e nas reuniões coletivas, os adeptos realizam leitura compassada em um coro em voz alta deste livro sagrado. Acredita-se que a vibração sonora das palavras purifica a atmosfera espiritual do ambiente, dissipa miasmas mentais negativos e atrai bênçãos materiais e espirituais para a família. É uma repetição. Vibrações, tá vendo? Aquela coisa da vibração. Eles têm, gente, uma coisa chamada Rosô e Misogi. O Rosô é aquele portal japonês muito bonito que a gente às vezes encontra. Você vai lá no bairro da Liberdade, São Paulo, você vai em Curitiba, tem a Praça do Japão lá, tem aquele o Rosô, que é onde o vento passa pelo meio. Tem todo um simbolismo ali do budismo. E é uma cerimônia que eles fazem. Tanto também o Misogi, que é a cerimônia com a água, né? Eles têm todos esses simbolismos. E, não diferente, a Sutra Sagrada, ela pode estar num cordão, e a pessoa anda com aquela Sutra Sagrada, e ela utiliza aquilo para as suas orações. A única regra de fé e prática infalível é a Bíblia Sagrada. A teologia cristã rejeita terminantemente qualquer livro ou escrito humano posterior que se coloque como complemento ou revelação paralela às Escrituras. Amados irmãos, nós temos que crer na Bíblia Sagrada. Tem muita gente que utiliza palavras bonitas, não tem nada contra você ouvir uma poesia, ou ouvir uma música, uma canção, mas existem pessoas que têm livros que são livros de meditação, e eles não sabem que esses livros são destes autores. Às vezes a pessoa não sabe, ela compra na inocência. É muito importante você tomar cuidado com o que você compra, com o que você lê. Eu, quando vou comprar um livro, quando vou pesquisar algo, eu pesquiso quem é o seu autor. Eu pesquiso quem foi a pessoa que escreveu aquele conteúdo, e só assim eu compro, ou só assim eu consumo aquilo. Porque às vezes você está consumindo algo que vai trazer para você um prejuízo, e quando você vai ver, você já está envolvido. Eu lembro quando eu comecei a ler o livro de Mórmon, irmãos, eu parei.
Porque aquela história era tão bem escrita, tão envolvente, que eu comecei a acreditar naquilo ali. Irmãos, é terrível. Então, hoje eu tenho esses materiais, esses livros sagrados, eu tenho muito mais para ter e para dizer assim, olha gente, olha, esse aqui é o livro tal, mas eu não consumo porque, não é medo, irmãos, a gente tem que de lembrar, abrir a nossa mente, o nosso coração para a Bíblia Sagrada. Quando eu deixo de ler a Bíblia Sagrada para ler outra coisa que não vai me trazer um benefício, eu paro na hora. Então a gente tem que tomar cuidado. Toda Escritura, e aqui está falando toda Escritura, quando esse escrito foi feito, só existia o Antigo Testamento. Né? Então ele está se referindo ao Antigo Testamento. Toda Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, reprovar, corrigir e instruir em justiça. Tem 2 Timóteo 3,16. Em Apocalipse diz, porque testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. Então, aqui está se referindo, obviamente, ao livro do Apocalipse. Então não pode... o livro tal é o complemento da Bíblia Sagrada. A Pérola de Grande Valor, ou Doutrinas e Convênios, ou Livro de Mórmon, é o complemento da Bíblia Sagrada. Não, meus amados irmãos. Número 5, a cerimônia de conexão com antepassados. Eles dizem, a cerimônia de gratidão aos antepassados, onde nesta cerimônia a gente coloca os nossos antepassados e as nossas raízes que já estejam no mundo espirituais. São práticas rituais nas sedes e santuários da Seishonoye. A palavra humana não é um mero meio de comunicação. O universo reage diretamente aos comandos verbais mentais do indivíduo. Isso é budismo puro. Proíbe-se estritamente a verbalização de reclamações, pessimismo, doenças. Se alguém expressar mal-estar, o adepto deve contra-atacar imediatamente com decretos positivos. Eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou feliz. Então, imagina como é que deve viver a pessoa adepta dessa religião diante da situação que às vezes surge de uma raiva, de um momento desconfortável, de uma tristeza, de uma doença, de receber uma notícia de um médico que está com uma doença terminal, e ela vai repetir isso se isso vai mudar alguma coisa na vida dela, irmãos. A Bíblia proíbe cultos, rituais, preces, necromancia. Necromancia é tentativa de conversa com os mortos, ou intercessão voltadas para os mortos. O destino de cada um sela irrevogavelmente em vida terrena. E a tentativa de estabelecer contato com o plano espiritual dos falecidos vai frontalmente contra a revelação divina. Como está ordenado aos homens a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Entre ti não achará quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. 6. O ritual de incineração de escritos negativos. A purificação da mente, nela, a gente escreve num papel tudo que precisa de negativo da nossa mente. Né? Tudo que passa de negativo da nossa mente. A gente queima esse papel e durante essa queima a gente lê a outra como uma forma de purificar os pensamentos. Então escreve lá o nome da pessoa, do pecado. Eu estou com pensamentos libidinosos, eu estou com pensamentos de mentira. Então assim, eu quero pensar na verdade. Aí escreve no papel, coloca ali num local onde ali ele é queimado. Né? A cerimônia de gratidão aos antepassados envolve preenchimento das fichas e orações devotas. Os adeptos relatam experiências sensoriais intensas, evocação de memórias afetivas guardadas no subconsciente, que desata nós kármicos. Eles fazem também isso. Eles anotam o nome lá, vovô Joaquim, né? Teve essa experiência, morreu dessa forma, eles anotam aquilo, fazem orações e colocam no fogo sagrado aquele papel com o nome, com a experiência. A verdadeira purificação da mente, do coração dos homens, ocorre pelo arrependimento genuíno e confessão dos pecados perante Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que provais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Davi escreveu em Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Através de uma oração sincera, Davi pediu sinceramente a Deus que purificasse o coração dele, não pelo fogo. Quando hoje nós oramos pelos pedidos de oração que são trazidos aqui, nós não achamos que aqueles nomes ali, eles vão se tornar algo espiritual. Eles ali simbolizam, na verdade, as orações
os pedidos dos santos, dos crentes que estão pedindo. E Deus, que conhece tudo, presente, passado, futuro, certamente Ele entendeu o que aquela pessoa pediu, o que a pessoa escreveu, e certamente vai ouvir a sua oração, mas através do coração contrito. Ecletismo religioso. Olha que interessante. O fato de não ter preconceito com nenhuma religião, que não importa se você é católico, bandista, espírita, se você é evangélico, ele trabalha realmente na essência do ser humano, ao lado espiritual, de que é um Deus em tudo. Trecho de entrevista. Olha, irmãos, eles aceitam que você seja evangélico e frequente, por isso que existem muitas pessoas que falam, não, eu vou na igreja católica, mas eu vou na messiânica. Ah, eu sou da Umbanda, mas eu vou na messiânica. Por quê? Porque eles acham que é tudo o mesmo Deus. Né? Ele diz, mas que todas as facetas são de um mesmo diamante divino. Na prática institucional, é comum encontrar adeptos que frequentam cultos evangélicos, missas católicas, centros espíritas e participam da reunião do Seishonoye. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, enquanto o crente crer nisto, acreditar nesta palavra, ele não vai aceitar que outra religião nos leva a Deus. O crente tem que ser assim. Não significa necessariamente, não significa que você vá maltratar a pessoa de outra religião, que você vá desrespeitar esta pessoa, que você vá ter uma atitude negativa com essa pessoa, mas você deve se posicionar e dizer, só há um caminho para o céu, é Jesus Cristo. Gostando ou não gostando, somente através de, o evangélico se acha, o cristão se acha. Não se acha, a Bíblia diz, e nós cremos, e nós não podemos achar que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus, nada. Amados, muitos pastores estão pregando que você pode ter experiências em outras religiosidades. Isso é errado, isto é demoníaco, isto é herético e é sectário. Até quando cocheareis entre dois pensamentos, disse Jesus, disse 1 Reis 18, 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. É Elias, né, falando isso. Até quando você vai ficar pensando? Você quer seguir a quem? A Deus ou a Baal? Poder curador da palavra positiva. A palavra, ela é força criadora ou negativa ou positiva. Se hoje você verbalizar, eu sou próspero, eu sou saudável, mesmo que ele não seja, ele vai passar a ser, porque você vai estar determinado em o que vai ser. Então, eles acreditam que se você falar, verbalizar, vai acontecer. Meus amados irmãos, se não houver intervenção divina na sua vida, você pode falar à vontade, você pode estar no hospital, você pode estar fazendo ali a medicação que seja. Falar só não resolve nada. Quem resolve é o nome de Jesus Cristo. Em meu nome, no nome de Jesus, nós iríamos curar. E agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos o ano, contrataremos e ganhamos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? Um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, que adianta você falar algo? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. É claro que tem uma diferença de você ter fé. A fé não é baseada no que você fala. Eu sou bom, eu sou próspero, eu não tenho doença. A fé é baseada no que a Escritura fala, o que a Bíblia diz. Quando você fala por falar, ou como você fala para repetir, isso não vai ter efeito. Mas quando você fala porque a Bíblia te garante, a Bíblia te diz. Às vezes a pessoa está doente, eu mando um versículo, Jesus Cristo te dá saúde. Mas é Jesus Cristo, não é minha palavra, é a palavra de Deus. Então não é você falar palavras que vai resolver isso. Número 9, penúltimo, a salvação e reestruturação do pensamento. A mudança de comportamento que a Seishonoye não cura doença, ela não vai fazer com que você, não vai trazer dinheiro para você, prosperidade. Ela faz com que você mude a maneira de pensar. Peço desculpas, esse texto ficou confuso, mas eu vou consertar ele. A cura das enfermidades e a superação de crises não vem de ações divinas para eles, ou de milagres, mas de autocorreção mental. Isto é, as coisas vão acontecer porque você vai mudar a sua forma de pensamento. A Bíblia até fala que nós temos que mudar a nossa mente, não é isso? Para conhecer a perfeita vontade de Deus, mas é em Deus, não por você. Não por você repetir uma palavra, não é? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de
Vós é dom de Deus, isto é, vem de Deus, não é pelas obras, pelo que eu faço, pelo que eu falo, pelo que eu reestruturo o meu pensamento, para que ninguém se glorie. Isto é, se você resolve esses problemas, então eu não preciso de Deus, porque só falar aqui, não é? Resolve, se é isso. Portanto, já fomos justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, então não é por nossas palavras. Eles dizem, para se tornar um líder, primeiro você começa participando como qualquer religião. Então essa estrutura hierárquica. Você presta exame, novamente, para Master do Espírito de Deus. Desce sobre nós o preço, esse cinto, e orientação e reunião. Então aqui está mostrando três passos para se tornar um líder ali na Seishonoye, que é o divulgador, é o grau obtido após a aprovação no primeiro ciclo de exames, inclui distribuição ativa de literaturas. Então vamos dizer aqui, aquele que evangeliza, entre aspas, dentro da Seishonoye. É aquele camarada que deixava lá no hall do prédio onde eu morava em Jacarepaguá aquelas revistas. É o divulgador. Ele entrega as revistas, ele distribui os escritos deles. Depois, ele se torna um júnior e, posteriormente, um sênior. Após o cumprimento das metas e o tempo de estudos, o membro faz provas para crescer na hierarquia e orientação de jovens e adultos. Isto aí, eles estudam os 42 livros, não é? Da Seishonoye, se preparam ali e fazem as provas e vão passando e se tornam depois Master, que é o preletor oficial, que é quem dirige os encontros, as reuniões. Exige exames rigorosos realizados anos após ciclos anteriores. A palavra de Deus, ela mostra os ministérios através de Efésios capítulo 4. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. 2 Coríntios 3, versículo 5 diz, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, tudo que você aprende quando faz escola de líderes, quando você estuda na escola bíblica, quando você estuda aqui num culto de doutrina como esse, não é apenas a sua capacidade intelectual, mas Deus que revela o seu coração. Porque estudar, todo mundo estuda. As pessoas ficam inteligentes, fazem doutorados, mestrados, isso é natural. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós recebemos a capacidade de compreender as Escrituras. Semana que vem, é ao contrário, tá? Semana que vem nós estaremos estudando sobre Nova Era. É um tema que eu particularmente gosto muito de falar e de estudar, que é, Nova Era não é uma religião propriamente dita, que teria um templo, que teria uma oração, mas é um conjunto de símbolos, de princípios que estão no meio da astrologia, no meio do esoterismo, está no cinema, na cultura pop e tem envolvimentos religiosos. E por último, estaremos terminando com maçonaria, que é na outra terça-feira. Amém?